Então aqui no exercício número 1, nós temos o que? Um pórtico isostático, ó, segundo gênero e primeiro gênero, com uma carga distribuída, uma carga pontual aqui para a nossa direita. Então vou posicionar aqui os nossos bonequinhos. E agora a gente vai ver a importância desses bonequinhos, ó. Eles são os nossos apoios, certo? Então, o que está acontecendo com esse pórtico? Ele tem uma carga distribuída aqui que está empurrando para baixo, correto? E tem também uma carga aqui, ó, empurrando o meu pórtico para lá. Então, o que está acontecendo com a minha estrutura? Ela está girando assim. Então, qual é o esforço que esse boneco tem que fazer? Ele tem que empurrar o quê? Esse pórtico de volta para lá, tá entendendo? Ó, essa estrutura ela tá girando, porque isso daqui tá empurrando. Então o que está acontecendo? Ela vai tombar. Então esse boneco vai fazer um esforço para cima. Vai empurrar ele de volta. E esse daqui vai fazer o que então? Para impedir que isso gire para lá? Um esforço para baixo. Então eu colocaria o VA dessa forma e o VF dessa forma. E o HA, então, eu tenho uma reação para a direita, eu vou botar o HA, uma reação combatendo esse esforço que vai ser para a esquerda. Então vamos fazer os cálculos e ver se realmente nós posicionamos do jeito correto. Uma outra coisa aqui, vamos colocar logo nossa carga concentrada, que vai ser 2,5 vezes o 5, que dá 12,5. Como é retangular, eu vou colocar ela aqui no meio. Então vai ficar assim. Uma carga concentrada aqui no meio de 12,5 kN. Vamos então para o primeiro cálculo. Somatório das forças X tem que ser igual a zero. E para a nossa esquerda, então, agora vai ser o positivo. Então, o HA menos o 17 tem que ser igual a zero. Então, HA igual a 17 kN. Se deu positivo, nós colocamos para o lado certo. Então, é sim para a esquerda. Vamos fazer o somatório de momento no ponto A. Então, o somatório de momento no ponto A tem que ser igual a zero. E nós vamos colocar, então, aqui ó, o que VF está fazendo, anti-horário. Então, anti-horário é o nosso positivo. Então, vamos lá. O que faz momento? VA não faz momento, H não faz momento. O 17 faz um momento aqui, ó, de quanto? Essa distância que vale 3 metros. Então, vai ser, como é sentido horário, é menos 17 vezes 3. O 12,5 faz também momento, ó. Também sentido horário. Então, qual é a distância que ele está? Quando nós temos o pórtico, não é a soma dessas distâncias todas. É só a distância do braço de alavanca. No caso, é a distância do A até aqui, ó. A direção que a minha carga está fazendo. Então, quanto vale essa distância? A metade, né? 2,5. Então, vai ser, como está sentido horário negativo, 12,5 vezes 2,5, que é a metade aqui da nossa distância. O que mais faz momento? VF, ó. VF também faz momento. E qual é a distância do braço de alavanca? Ó? Essa distância aqui, que é 5. Então, ele faz sentido positivo, então é mais VF vezes 5, igual a zero. Menos 17 vezes 3. 17 vezes 3 dá menos 51. Menos 12,5 vezes 2,5. Menos 31,25. Mais VF vezes 5. Então vamos lá. VF é igual menos 51 menos 31,25. 82,25. Então passa para lá positivo. E o 5 passa dividindo. Então VF
é igual a 82,25 dividido por 5, 16,45 kN. Se deu positivo, então realmente VF é para cima. Então aqui ó, já temos os valores de HA, o valor de VF, e agora então vamos para o valor de VA. VA então, vamos dividir aqui. VA, somatório das forças Y tem que ser igual a zero e tanto faz. Para baixo vai ser o nosso positivo. Então o que nós temos aqui? Ó? Temos VA para baixo, positivo. O 12 também está para baixo, então é positivo, mais 12,5. E o VF é para cima, então ele é menos VF, no caso, igual a zero. Então, VA mais 12,5 menos 16,45 igual a zero. VA é igual a 12,5 menos 16,45. VA, então, passando por lá de lá, 3,95 kN positivo. Então, se ele é positivo, nós adotamos o sentido correto, que é para baixo. Se você ficou na dúvida aqui, por que você colocou para baixo? E se eu quisesse colocar para cima, igual a gente sempre faz? Então, eu vou colocar aqui o exemplo para vocês verem como o resultado seria o mesmo. Ó, o somatório das forças Y, sendo o para cima positivo. Então, vamos lá. VA está para baixo, é negativo. Então, menos VA. O 12,5 está para baixo, é menos 12,5. E o VF está para cima, é mais VF. Então, vamos lá. Menos VA, menos 12,5, mais 16,45, igual a zero. Menos VA é igual a menos 12,5, mais 16,45, 3,95. Passa para o outro lado, negativo, né? Aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. Aí o que eu vou fazer aqui? Multiplicar os dois por menos 1. E aí, então, o meu VA, ele é 3,95 positivo. Então, tá vendo como o resultado dá o mesmo, ó. Deu positivo, então ele é para baixo. Então, nesta parte aqui, ó, do cálculo dos esforços externos, a gente pode adotar os sentidos. Mas no cálculo dos esforços internos, aí a gente tem que usar a nossa convenção. Beleza? Então vamos agora para o cálculo dos esforços internos. Quando nós vamos calcular os esforços internos do pórtico, então lembra, quando a gente tem uma viga biapoiada assim, né? Então vamos imaginar aqui o nosso apoio e aqui a nossa viga. Então nós tampamos o quê? Tampei o lado esquerdo, uso o lado esquerdo. Tampei o lado direito, uso o lado... Tampei o lado esquerdo, uso o lado esquerdo. Quando a gente tem no pórtico, como a gente já viu agora nessa aula, eu vou abrir esse pórtico aqui e imaginar que a minha viga, que isso tudo é uma viga assim, ó. Então, o que acontece? Quando eu tampo o lado direito aqui, ó, do pórtico, eu vou usar a convenção desta forma, ó. A minha normal agora está para cima, o momento e a cortante está no eixo X. Ó, então ela vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Vamos fazer o exercício, durante o exercício vocês vão entendendo. Então olha só, tampei o lado aqui, ó, de cima, direito do meu ponto. A gente vai ver assim, ó, como se fosse dessa forma aqui. Então, ó, tampei o quê? O lado direito. Então posiciona a nossa convenção do lado direito. Ó, agora eu vou virar aqui a folha normal. Então vamos desenhar isso aqui agora. Temos as reações de apoio. VA que está para baixo. VA. Que vale 3,95 kN.
Nós temos ó, o HA para minha esquerda. Então aqui eu tenho o HA que vale 17 kN. Essas são as reações de apoio e agora então nós vamos desenhar o nosso momento normal e cortante. Então vamos lá. Momento nesse sentido. Anti-horário, aqui é o momento. A normal, ó como muda. A normal, quando é uma viga, o que acontece? Ela é no eixo X, mas aqui no pórtico, na parte da coluna do pórtico, a normal está para cima. Então, ó, para cima é a normal e a minha cortante que está no eixo X. Aqui vai ser o nosso Q. Então, MA, NA e QA. Agora a gente já tem todos os pontos, vamos fazer então o somatório. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Quem dá o meu positivo agora é a convenção. Então o QA começa sempre por ele, QA menos 17 igual a zero. Que 17 aqui é o nosso HA. QA então vale 17 kN positivo, né? Então temos aqui. Agora, somatório das forças Y igual a zero. Então nós temos, o que nós temos em Y? NA menos o VA, que é 3,95, igual a zero. NA igual, então, a mais 3,95 kN. E agora só está faltando o que? O momento. Somatório de momento em A tem que ser igual a zero. O que faz momento aqui? Como é só um ponto, não tem momento, não tem distância, então MA igual a 0 kN/m. Então aqui achamos os três valores que nós precisávamos para fazer o diagrama no ponto A. Vamos agora para o ponto B. Esse daqui. Então nós vamos virar, ver como uma viga, tampamos o lado direito, então vamos usar a convenção do lado direito. Então vamos desenhar desta forma agora o nosso ponto B. Pronto, melhor assim. Normal para cima, normal B, o nosso Q, nossa cortante para a direita, e o nosso momento, sentido anti-horário. As reações de apoio, VA para baixo, que vale 3,95 kN, e o MA e o HA, que está para a esquerda, que vale 17 kN. Então, vamos lá fazer o somatório. Somatório das forças X tem que ser igual a zero. A gente pode ver que aqui no ponto B, que é o que nós estamos analisando, eu tenho esse 17 que é uma carga pontual em cima do meu ponto B. Então quando a gente tem uma carga concentrada pontual em cima do ponto, a gente tem que fazer com a carga e sem a carga, lembra? Então vamos primeiro fazer com a carga. Então, o eixo X, vamos fazer tudo que está aqui no eixo X com a carga. Então, o que a gente tem? QB mais esse 17 aqui. O que mais está no eixo X? Ó, o HA também. Então, menos HA, que é 17. Isso tudo tem que dar zero. QB, então, mais 17 menos 17 igual a zero. QB igual a 0 kN. E o somatório, então, das forças X tem que ser igual a zero. Agora, sem a carga, então, sem usar essa carga de 17 aqui, ó, vai ser QB, essa aqui não existe, agora vai ser essa aqui, menos 17 igual a zero. Então, QB igual a 17 kN.
Quando a gente montar o diagrama, vocês vão entender o porquê que a gente faz esses dois aqui. E o que está faltando? O NB aqui, então, o somatório das forças Y igual a 0. NB menos VA, que vale 3,95, igual a 0. Então, NB é igual a 3,95 kN. E o que mais está faltando? MB, né? Somatório de MB é igual a 0. Então, temos MB. O que mais faz momento? O 17 não faz momento, porque está em cima. O VA faz momento negativo, ó, ao contrário do MB. Então, vai ser 17 vezes essa distância, que é 3. E o VA também não faz momento, porque ele está no mesmo eixo aqui. Então, é somente isso, igual a 0. MB igual a 17 vezes 3. 17 vezes 3, 51. Está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, é mais 51 kN/metro. Então, achamos aqui os valores do ponto B para montar o nosso diagrama. Ponto C. Agora o ponto C, o que acontece? O ponto C, ele tem o encontro com a coluna e com a viga. Aí o que acontece? Se eu faço tampando o lado direito, a nossa normal, nós temos uma normal aqui, ó, no eixo Y. E se eu tampo o lado esquerdo, a nossa normal vai ser a viga. Então, ó, a nossa normal está no eixo X agora. Então, o que acontece? Quando eu quero encontrar a normal e a cortante usando o meu diagrama, a minha convenção, eu vou ter que fazer uma vez um ponto tampando o lado direito, usando o que vai ser usando a coluna. E aí eu vou achar então a normal desta minha coluna. Quando eu quiser, aí depois eu vou ter que fazer o quê? Tampar o lado esquerdo e achar a normal da minha viga. Porque na hora de fazer o diagrama eu tenho o diagrama da viga, da coluna e depois o diagrama da viga. Se a gente for fazer como a gente fez os últimos exercícios da viga, que é HA para cá, 17, fazendo o caminho da carga, aí eu não preciso fazer esses dois pontos. Mas como aqui nós estamos para treinar e para aprender, eu vou fazer mostrando como eu faço o cálculo com a viga, com a coluna e depois com a viga para ver. E a gente vai montar o nosso diagrama então desta forma, tá bom? Então vamos fazer aqui o cálculo do ponto C usando a coluna, ou seja, tampando este lado daqui, ó. Então, a nossa convenção vai ficar desta forma. Então, vamos desenhar aqui. Temos aqui o VA. VA para baixo, que vale 3,95 kN. Temos o HA para a esquerda, que vale 17 kN. E temos as convenções aqui, os sinais, que vão ser momento, MC, normal NC e a cortante QC. Então pronto, agora é só a gente calcular. Vou tirar aqui para não confundir vocês. Somatório das forças X tem que ser igual a 0. Então o que nós temos no X? QC mais 17 menos 17 igual a 0. Então QC vale 17 menos 17, 0. Então QC igual a 0 kN. Somatório das forças Y igual a 0. Então o que nós temos aqui no eixo Y? NC
menos o VA, que vale 3,95, igual a zero. Então, NC é igual a 3,95 kN. E o somatório dos momentos em C tem que ser igual a zero. Então, nós temos o que nós temos momento aqui? Fazendo momento em C, MC. O 17 faz no mesmo sentido, então é mais 17 vezes 3. E esse HA está fazendo menos aqui, então menos 17 vezes 6, né? Que é essa distância toda, vezes 6, igual a zero. MC mais 17 vezes 3 é 51, menos 17 vezes 6 é 102. Então, MC é igual a 51 menos 102, menos 51 passa para o outro lado positivo. MC é igual a mais 51 kN/m. Então, aqui nós já achamos mais 3 valores. Vamos agora calcular o ponto C como uma viga. Então aqui está o ponto C. Nós vamos tampar o lado esquerdo agora, então. E aí, tampando o lado esquerdo, vamos ver aqui, ó, a nossa normal agora está no eixo X, muito bem. Então vamos posicionar aqui o que nós temos. Temos o VF para cima. O VF que vale quanto? 16,45 kN. Nós temos a carga concentrada aqui, ó, que já está calculada. Então vamos colocar 12,5 kN, perdão, 12,5 kN. A distância de 2,5 e 2,5 metros. E a nossa convenção, então, agora, momento em C, vou botar C' para diferenciar. Aqui é normal C', e a cortante, então, está para cima, nosso Q, C'. Bom, vamos fazer o cálculo aqui. Somatório, então, das forças em X igual a zero. Então, o que nós temos em X aqui? NC, então vai ser NC'. O que mais temos no horizontal? Nada, né? Então, NC igual a 0 kN/m. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, o que nós temos em Y? QC, linha, menos 12,5, mais VF, que vale 16,45 kN. Isso tudo tem que dar zero. QC, então, vai ser menos 12,5 mais 16,45, 3,95. Deu positivo, passa para o outro lado negativo, né? Então, menos 12,5 mais 16,45. Positivo, passa para o outro lado, menos 3,95 kN. E, então, o somatório de momento em C vai ter que ser igual a zero. Então, nós temos MC', que QC não faz momento, NC não faz momento, o 12,5 faz, positivo, que está no mesmo sentido, então 12,5 vezes a distância, que é 2,5, e o VF também faz momento, ó, o braço de alavanca é 5, então é menos VF, ó, porque ele faz sentido anti-horário, VF vezes 5 igual a zero. MC' mais 12,5 vezes 2,5 menos o VF, que vale 16,45 vezes 5,
MC', então, é igual a mais 12,5 vezes 2,5, 31,25, menos 16,45 vezes 5, 82,25, igual a zero. Então, MC vai valer 31,25 menos 82,25, 51. Passando para o outro lado, então, vai ser mais 51 kN metro. Pronto. Achamos, então, os valores do meu NC na viga. Então, vamos agora para o cálculo do ponto D. Então, olha só, tampamos o lado esquerdo. A nossa convenção vai ficar assim. Então, vamos desenhar aqui. M, momento em D. O N, D, e o Q para cima, Q, D. Agora, nossa carga distribuída só tem 2,5 de distância, então vai ser 2,5 vezes 2,5, 6,25. Então, agora ela vale aqui, ó, 6,25 quilonewtons. A que distância? 2,5 dividido por 2. 1,25 para cada lado. Metros. E o VF para cima aqui, ó, que vale 16,45 quilonewtons. Ok, então vamos lá. Somatório. Deixa eu organizar isso aqui. Não confundir vocês. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero. O que nós temos em X? ND, somente ND. Então, ND igual a 0 quilonewtons. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, nós temos QD menos 6,25 mais o VF, que vale 16,45, igual a zero. Então, nós temos aqui QD menos 6,25 mais 16,45, 10. Então, passa para o outro lado, menos 10,2 quilonewtons. E somatório dos momentos em D tem que ser igual a zero. Então, nós temos MD, sentido horário agora positivo, mais 6,25 vezes 1,25, menos o VF, que vale 2,5 essa distância. Então, VF vezes 2,5 igual a zero. MD, 6,25 vezes 1,25 dá mais 7,8125, menos o VF, que é 16,45 vezes 2,5, menos 41,125, tem que dar zero. Então, vai ser 7,8125 menos 41,125, menos 33. Então, passa para lá positivo, mais 33,3125 quilonewtons metro. Então, achamos aqui também os valores de ND, QD e MD. Vamos para o ponto E. O nosso ponto E também é o quê? Uma quina aqui, né? Um encontro entre a coluna e a viga. Então, nós vamos fazer também lado esquerdo e lado direito. O E como viga e o E como coluna. Então, vamos começar pelo E como viga. Tampamos o lado direito. Então, a nossa convenção vai ficar assim.
Vamos desenhar aqui. Temos a carga concentrada, quilonewtons. Aqui, ó, 2,5 de distância. A nossa convenção, o momento E, o N E e o meu Q E. Temos aqui as reações de apoio VA, que vale 3,95. Temos o HA para fora aqui, para a esquerda, que vale HA 17 kN. Então, pronto, já podemos calcular aqui. Somatório das forças X igual a zero. Então, nós temos o NE mais o 17, menos esse 17, e mais nenhum, então igual a zero. NE, então igual a 0 kN. Somatório das forças Y igual a zero. Para baixo é o positivo, ó, que é mais 12,5. E a carga também, VA, também está para baixo, então mais 3,95 igual a zero. Que é 12,5 mais 3,95, 12,5 mais 3,95. Deu mais, passa para o outro lado, menos 16,45 kN. E o somatório, então, das forças, dos momentos em E, igual a zero. Temos aqui ME mais 12,5 vezes 2,5, que é essa carga aqui, vezes essa distância. O 17 faz no sentido também positivo, 17 vezes essa distância aqui, ó, que eu tenho do ponto E, que é 3 metros, vezes 3, menos o 17 vezes 6, que é o HA, e o VA também faz um momento aqui, ó, positivo, então mais VA, que vale 3,95 vezes 5, isso tem que dar zero. Então vamos repetir aqui, ó. O 12,5 faz momento positivo, 12,5 vezes 2,5, que é essa distância. O 17 também faz momento, ó, 17, momento positivo. O 17, o HA, momento negativo, ó, menos, então menos 17 vezes essa distância, que é 6. E o HA faz momento, ó, positivo, H, que vale 3,95 vezes essa distância toda, que é 5. Então ME mais 12,5 vezes 2,5, 31,25, mais 17 vezes 3, 51, menos 17 vezes 6, 102, mais 3,95 vezes 5, 19,75 igual a zero. ME, então vai ser 31,25 mais 51 menos 102 mais 19,75 igual a zero. Isso tudo vale 0 kN. Então, no final nós descobrimos que o momento em ME vale zero. Então, NE vale zero, QE vale menos 16,45 e o ME 0 kN. E agora o E como coluna. Então vamos tampar desta forma aqui, ó. Lado esquerdo como coluna, lembrando, ó, temos que ver assim. Certo?
Então, olha só. M para cima. NE. Momento. Horário. E o Q tá para minha direita. O que mais nós temos aqui? A reação VF, que vale 16,45 quilonewtons. Então vamos calcular aqui. Somatório das forças em Y igual a 0. O que nós temos em Y? NE mais o VF, que é 16,45. Isso tem que dar 0. Então, NE é igual a menos 16,45 quilonewtons. Somatório das forças X igual a 0. QE, só tem ele, então QE é igual a 0 quilonewtons. E o ME, então o somatório de momento em E tem que ser igual a 0. Então temos o ME. E nada faz momento. O VF também está em cima do eixo, então VE é igual a 0 quilonewtons. Ponto F. As questões de pórtico são mais extensas, né? Estamos aí já com 40 minutos de aula. Olha só. Ponto F, então. Tampamos o nosso ponto F. Vai ficar assim. Então, normal para cima. NF, MF e QF. Perdão, não estava mostrando. Então, olha só. NF, MF e QF. E nós temos a força aqui, então, VF, que vale 16,45 quilonewtons. Então, vamos lá. Somatório das forças em X igual a 0. QF igual a 0 quilonewtons. Somatório das forças em Y igual a 0. NF mais VF igual a 0. NF igual a menos 16,45 quilonewtons. E o somatório de momento em F, não tenho nada. A distância, porque é um ponto, então 0 quilonewtons metro. Então achamos aqui mais os três valores para o nosso diagrama, terminando assim o cálculo de todos os pontos. Então agora vamos para a elaboração dos diagramas, usando então os pontos que nós encontramos. Para a gente não se confundir, vamos montar primeiro o diagrama de normal, depois a gente olha todos os pontos de novo, acha o diagrama de cortante e depois a gente monta o diagrama de momento fletor para não confundir, tá bom? Então olha só, ponto A. No ponto A, a minha normal ela é positiva 3,95. Então se é positivo, ele vai ser para fora. Então positivo vem para fora, um valor de 3,95 para aqui. Ponto B agora, vamos olhar o ponto B. O ponto B, o meu NB vale 3,95 positivo. Então ele continua no 3,95, ó. Então já posso ligar aqui. Continua no 3,95. Ponto C agora. Ponto C como coluna. Meu NC vale 3,95. Ou seja, terminamos o diagrama da coluna do nosso pórtico. Vale 3,95 também. Todos como, deixa eu botar aqui, positivo. Então agora vamos montar a nossa viga.
Por isso que é bom dividir, ó, coluna e viga, que aí você monta o diagrama sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação de errar. O meu N na coluna vale 0, então não preciso fazer nada. No meu ponto D, meu N vale 0 também. No meu ponto E, N vale 0. Como coluna, ó, como viga, então vale 0. Então, o nosso diagrama da viga é todo 0. O E como coluna, ele tem menos 16,45. Então, agora olhando a nossa coluna, o menos fica o quê? Para dentro. Então, vai ser para dentro 16,45. O sinal a gente vai colocar aqui dentro do retângulo, que ele é negativo, ó. Então, negativo para dentro. No meu ponto F, quanto vale o N? Aqui, ó. N vale menos 16,45 também. Então, vai ser menos, ó, para dentro também. 16,45. Então, aqui é menos. Pronto, já montamos aqui o nosso diagrama de normal. Então, vamos agora fazer o nosso diagrama de esforços cortantes. Vamos achar os valores aqui. No ponto A, a minha cortante Q vale 17 kN. Então, se ele é positivo, vai ficar para fora. Então, 17 kN. Ponto B. Vamos achar agora o nosso ponto B. Então, temos aqui o ponto B. O ponto B tem dois valores de QB. Um é 17, que é o sem carga, e um é o QB com carga. Então, nós temos aqui o com carga no QB, um valor... Opa, aqui eu não botei o 17. Um vale 17 e o outro vale 0. Então, vamos ligar aqui os pontos. Do A até o B, ele é constante aqui, como 17, e depois ele desce para o 0. Então, já completamos o quadradinho, já podemos botar o sinal. Mais. No meu ponto C, quanto vale a cortante quando ele é coluna? A minha cortante vale 0. Então, ele continua no 0 aqui. Então, ele saiu do B até o C com valor constante de 0. Vamos agora ver como coluna, então. Como viga. Então, ponto C como viga. Minha cortante vale menos 3,95. Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Vai ficar aqui menos 3,95. 3,95. Então, quanto vale no ponto D? A minha cortante vale menos 10,2. Então, no meu ponto D, vale menos 10,2. Então, vai ficar assim. Menos 10,2. E no meu ponto E, vale quanto? No meu ponto E, a minha cortante vale menos 16,45. Então, aqui na viga, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, aqui vai valer 16,45. Então, vamos ligar esse ponto aqui. Certo? Então, 16,95. Quanto vale a minha cortante na coluna? 0. Então, aqui nós já terminamos a nossa viga, ela volta para o valor de 0. E aqui como coluna, então, o meu E vale 0, então não preciso fazer. E no meu ponto F, a minha cortante também é 0. Então esse daqui para baixo, né, negativo, vamos colocar aqui, é o meu diagrama de cortante do exercício. E o diagrama de momento, então ele vai ser negativo para fora e o positivo para dentro. Ele é invertido, ele é o inverso
dos nossos diagramas de cortante normal. Então vamos lá, montar. Ponto A. Momento vale zero. Então, ponto A, momento vale zero. Ponto B, momento vale quanto? Ponto B, momento vale mais 51 kN. Se é mais, ó, olha no de cima. Diagrama de cortante, mais é para fora, então no diagrama o mais vai ser para dentro. Então vai botar aqui 51. Qual o valor do meu momento em C? Também é 51. Então o momento em C vai ser também 51 o quê? Quilonewtons metro. E como então nós temos uma cargas concentradas, então a gente sabe que são retas que vão ligar os pontos do momento. É a mesma coisa na viga. Na viga, quando nós temos cargas distribuídas, nós fazemos o quê? Uma parábola. E cargas concentradas é uma reta. Nós vamos ver agora na viga aqui, ó. Então, na minha viga, como vai ficar? Ponto C como viga. Qual é o meu momento? Acha aí no seu cálculo. Ponto C. Então, olha só, na minha viga, momento vale mais 51. Então, aqui ele vai embolar um pouquinho, eu vou botar de outra cor para que você não se confunda, tá bom? Então, olha só. Meu momento em C como coluna também é 51. Então, vai ser aqui para baixo, 51. Agora, no meu ponto D, vale quanto? Mais 33,3125. Eu vou colocar esse 51 aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Só para o nosso desenho não ficar tão embolado. Então vai ser aqui, o MD vai ser mais 33,3125. Então vai ficar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. 33,3125. E o nosso ponto E vale quanto momento? Como viga, o meu momento vale zero. Então ele vai até aqui. Então, como é uma carga distribuída, nosso diagrama ele é uma parábola. E aqui na nossa viga nós temos algum momento, então vamos ver, na nossa coluna, perdão, ponto E, coluna vale quanto? Zero. E no meu ponto F, o momento também vale zero, ou seja, resolvido. Então, para colocar os sinais, para baixo, ele é mais, então aqui é mais, aqui ele é menos, aqui ele é mais também, e o 51 também é mais. Então, essa aqui ficou a resposta do meu exercício, ó. O nosso diagrama de normal, o nosso diagrama de cortante e o nosso diagrama de momento fletor, tá bom? Então vamos para mais uma aula no exercício número 2.